Muito bem. Com o desenvolver-se gradual da sensibilidade emotiva, da capacidade de ter sentimentos e estados de ânimo, o eu do homem parece multiplicar-se em 1000 facetas, devido à mutabilidade e à riqueza dos estados emotivos, como tristeza, alegria, medo, angústia, desejo, atração, repulsão. O eu do homem torna-se poliédrico, estou repetindo, variável, esquivo, pois se identifica com o estado de ânimo do momento. É o estágio da polaridade emotiva durante o qual o homem perde a sensação de ser uma unidade isolada e se encaminha nas inumeráveis possibilidades sensitivas da sua natureza emocional. Quando a autoconsciência se identifica com o corpo físico, ele sente-se embora limitadamente na esfera material, mas com o emergir da sensibilidade emotiva, o homem cai na multiplicidade até encontrar um outro apoio com o qual possa se identificar. E isso acontece com o desenvolvimento da mente, quando de início, de uma forma intermitente, depois de maneira sempre mais estável, aflora o eu racional, que por sua natureza eleva-se acima dos tumultuosos e mutáveis ondas emotivas e dá capacidade ao homem para se desidentificar delas e tentar controlá-las e dominá-las. Isso é muito interessante. Quando ele começa a ter o despertamento, aflora o eu racional, ele começa a ter a vontade de ter o autocontrole. Ele começa a ter consciência das coisas que estão lhe acontecendo. O desenvolvimento da mente é tão importante para o homem que durante longo tempo ela foi tida como o ponto mais alto de alcance de muitos estudiosos e filósofos, identificando-a do eu com o intelecto. Identificaram o eu com o intelecto, que são coisas distintas, entende? Mas isso é devido à importância que foi dada ao intelecto. Na realidade, o intelecto, eu racional, intelecto, é apenas polo oposto da função emotiva. E com ela, forma a psique do homem, o kama manas das doutrinas esotéricas. A autoconsciência do homem em seu caminho para a completa autorrealização no seu processo gradual de maturidade passa de identificação em identificação de estágio a estágio. Então veja que interessante. Na realidade, o eu racional, o intelecto, é apenas o polo oposto da função emotiva. Entende? E com ela forma a psique. A identificação com a mente é apenas um estágio do desenvolvimento do senso do eu, que assinala o início de um período de dualidade entre o intelecto e a natureza emotiva, e que leva o homem para um desenvolvimento ulterior da consciência, pois que o libera do estágio na qual o eu é vivido pelas emoções e estados de ânimo, para o estágio em que o eu se torna paulatinamente capaz de dominar e controlar as energias emocionais e instintivas. Essa é a polaridade mental
que faz com que o homem novamente sinta-se fechado em sua mente e separado dos outros. Essa polaridade mental, a polaridade mental, faz com que o homem novamente sinta-se entende? Isolado, fechado, separado dos outros, que na realidade isso não é verdade. Ele faz parte do todo, do contexto social, da vida. Ele não é uma criatura isolada, isso é o egoísmo que faz. Também esse estágio, entretanto, é superado. É apenas uma etapa no longo e tortuoso caminho para a verdadeira consciência. Não obstante, mesmo sob esse aspecto limitado, distorcido e falsamente identificado, o senso do eu do homem, a sua autoconsciência, ocultam uma realidade importantíssima, um segredo, por assim dizer, evolutivo, que deve ser integralmente compreendido se quisermos captar a natureza da consciência. Olha que interessante. Aceitamos como coisa natural o fato de, em nosso íntimo, sentirmos indivíduos que somos, em outras palavras, eu. Vivemos com o nosso eu desde o nascimento e o levamos até o limiar da morte. Estamos sempre com ele, antes prisioneiros dele, sem poder sair, fechados como num círculo da sua insuperável couraça de aço, constrangidos a nos ocuparmos dele, porque é o centro do nosso ser, mesmo que não saibamos disso, ele comanda por trás dos bastidores, impõe a sua vontade, o seu egoísmo, as suas exigências, a sua solicitação de cuidados, as suas pretensões, o seu orgulho, a sua obstinação, a sua presunção, os seus medos e etc. Olha que domínio que nós acabamos ficando sob a ação desse eu egoístico. Porque ainda não conseguimos desenvolver a autoconsciência. Nós estamos em dormência, completamente adormecidos. Quando nós chegarmos a desenvolver a autoconsciência, por isso que o que nós estamos estudando, este capítulo 2, interessantíssimo, leva o nome de mistério, o mistério da autoconsciência. Quando nós conseguirmos desvendar esse mistério, nós não ficaremos completamente sob o jugo do eu, fazendo com que a gente tenha e ceda a todas as suas exigências egoísticas. Parece-nos natural sermos eu separados, ilhas vivas, consciências encapsuladas, que espelham por todos os lados a si próprios. É o campo profundo egoísmo. Profundo egoísmo. Ele se olha para todo lado, é ele. Ainda assim, mesmo essa clausura, nessa absurda separatividade, está oculto o segredo da natureza do homem, a chave para a sua verdadeira realização. Sob suas aparências egoísticas, que tanto mal parecem produzir, o eu humano é a semente de alguma coisa diferente,
é o germe da divindade, divindade imanente, embrionário, alterado, é o germe, embrionário, alterado, degradado, limitado, mas potencialmente carregado das qualidades mais elevadas e espirituais. Por quê? Porque é o germe da divindade imanente. Esse germe tem tudo aquilo que nós precisamos, só que se encontra sob o jugo do egoísmo, do eu ególatra, não é? Então não é o eu, é o eu egoísta, é o ego que domina e nós ficamos satisfeitos com esse domínio, não é? Por certo, não foi por acaso que no Antigo Testamento Deus, aparecendo a Moisés na sarça ardente, pronunciou as palavras: Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Voltamos.